A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, amados. Boa noite, amém, a todos. Queridos, queremos neste momento darmos continuidade ao nosso estudo sobre a cruz, que iniciamos na terça-feira passada, no nosso curso que realizamos no dia de hoje. Amém? Por meio desse áudio, quero dar continuidade. E peço a você nesta hora que você abra o seu coração, permita que o Espírito de Deus ministre fortemente a sua vida. Mas antes disso, queremos orar ao Senhor. Feche os seus olhos, em nome do Senhor Jesus. Pai querido e amado, queremos te louvar e queremos te agradecer por tua fidelidade. Obrigado, Senhor, por estar nos guardando, por estar nos protegendo desse momento de trevas que assola o mundo, meu Deus. Obrigado pela sua palavra estar se cumprindo em nossas vidas. E nesta hora, Pai, estamos reunidos, unidos em espírito, para aprendermos mais do Senhor. E peço, em nome de Jesus, que teu Espírito ministre poderosamente ao coração de meus amados irmãos. Eu peço que o entendimento deles seja iluminado pelo Senhor. Que o Espírito da sabedoria e da revelação se manifeste fortemente e que eles sejam ministrados, Pai, em seus corações, para que cumpra o propósito que é uma mudança, uma transformação nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, queridos, semana passada como já falei, nós iniciamos essa ministração sobre a cruz, dando continuidade àquilo que o apóstolo Fernando nos ministrou sobre o átrio, nessa direção que o Espírito Santo trouxe ao seu coração para as nossas vidas. Nós vimos que no átrio do tabernáculo tinha o altar do sacrifício e nesse altar era apresentado o sacrifício por meio de animais. E esse sacrifício, uma vez aceito por Deus, os pecados do povo eram perdoados. Sabemos que tudo na velha aliança era uma prefiguração da nova aliança. Esse tabernáculo representa as nossas vidas, o altar do sacrifício. Na nova aliança foi a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Na velha aliança o animal ele era apresentado. Na nova aliança o Senhor Jesus foi apresentado na cruz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porém nós aprendemos que a morte do Senhor teve duplo propósito. Primeiro foi uma morte substitutiva, ele tomou o nosso lugar, o lugar da humanidade caída, do passado, presente e futuro. Por isso que ele tomou a forma humana, para nos livrar da condenação, do fogo eterno, onde todos nós estávamos destinados. Como também ele morreu conosco, ou seja, ele tratou o mal pela raiz. Ele levou consigo o velho homem. Amados, na ministração passada eu falei que o velho homem era a nossa natureza pecaminosa. Eu quero me retratar, ok? Pedir perdão aos irmãos. O velho homem não é a natureza pecaminosa que herdamos de Adão. O velho homem, o homem exterior, é a nossa alma, ok? É a nossa alma, vocês vão entender nessa ministração de hoje. Nós vimos que a nossa alma, ela tem três funções. Ela é composta de mente, vontade e emoções. Se nós queremos tratar com esse homem exterior, que é a vontade de Deus que viemos a tratar, temos que tratar com essas três partes que compõem a nossa alma, que são as funções da alma: mente, vontade e emoções. A mente fala dos nossos pensamentos, ok? A vontade fala do querer do homem, da pessoa. E as emoções falam das sensações que nós sentimos no nosso corpo. Então, amados, a Bíblia diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, ok? Então, o pensamento do homem é totalmente contrário aos pensamentos do Senhor. Então, hoje nós temos condições de alinhar os nossos pensamentos com o de Deus, porque os pensamentos de Deus estão na sua palavra. Então, quando nós pegamos ali, como nos orienta o apóstolo Paulo na sua epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, seremos transformados à medida que o nosso entendimento ele é renovado pela palavra. Deu para entender? Então você tem que alinhar os seus pensamentos com os pensamentos de Deus. Não cabe mais você continuar com os mesmos pensamentos que você tinha antes. Esse é o problema da igreja, ok? Deus fez a obra no nosso espírito, recriou o nosso espírito, nos vivificou. Mas agora Deus quer tratar com a nossa cooperação, a nossa alma, que fala desse homem exterior, que ele já levou juntamente com Cristo na cruz do Calvário. Porém, é um fato, só que esta verdade é uma verdade posicional e Deus quer transformá-la em uma verdade experimental, que venhamos a vivenciá-la todos os dias, porque Deus tem um propósito com isso, ok? Temos que entender hoje que o que prevalece não é mais a nossa vontade própria. Devemos entender que hoje temos um Senhor, um novo Senhor, que
que é o Senhor Jesus Cristo. Você se lembra quando você entregou a sua vida a Jesus, a oração que você fez? Que você o confessava e o aceitava como Senhor, Salvador e Libertador? Você não aceitou Jesus somente como Salvador, mas como Senhor. Senhor fala de dono. Antes nós éramos escravos do pecado e tínhamos como Senhor o diabo. Ele era Senhor sobre nossas vidas. Então não era a nossa vontade, era a vontade dele que prevalecia, que era nos conduzir ao pecado. Porém o Senhor nos libertou, como um escravo é liberto, das cadeias do pecado. Nos comprou com o preço do seu sangue. Hoje ele é Senhor. Glória a Deus por isso, sobre as nossas vidas. Somos escravos agora livres e voluntários. Amém? Então, se você entender isso, você não vai sair fazendo o que lhe der vontade. Você não pode se acordar no dia que Deus lhe conceder de vida e já ir projetando as coisas. Não, você tem que consultar, você tem que saber que você tem um Senhor sobre a sua vida. Você tem que buscar conhecer qual é a vontade dele para você. Ok? Então, amados, quando você entende isso, então você está cooperando com o Senhor para tratar com esse homem exterior, que é o grande problema da igreja, que impede o fluir de Deus, da vida de Deus, que impede a manifestação do Filho de Deus que está em nós, da manifestação do caráter de Cristo em nós, entende? Como também as nossas emoções. Temos que buscar ter um equilíbrio em nossas emoções. Há muitos desequilíbrios emocionais no nosso meio e temos que buscar um equilíbrio. Muitos são guiados pelas suas emoções, mas a Bíblia diz que nós somos guiados pelo Espírito. Então nós vimos isso na semana passada, ok, amados? Mas queremos hoje darmos continuidade. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos capítulo 6 e versículo 6. Romanos capítulo 6, versículo 6. Vamos dar continuidade a esse estudo e peço a Deus que o Espírito do Senhor ministre poderosamente ao seu coração. Ok? Romanos capítulo 6, versículo 6 nos diz: sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Tá vendo aqui, irmãos? Quem foi crucificado com Jesus? O nosso velho homem, o homem velho, é a mesma coisa. Não foi a natureza pecaminosa, ok? Para que o corpo do pecado, que é o nosso corpo, seja desfeito, para que não sirvamos ao pecado, ok? Então o que nós podemos ver aqui nesse versículo? Três coisas. Primeiro, o velho homem. Segundo, o corpo do pecado e o pecado, ok? O que vem a ser o pecado? Que Paulo falou lá em Romanos capítulo 7, versículos 17 e 20. Que o pecado habita em nós. Nós aprendemos isso na meditação passada, ok? Que a tentação vem de fora para suscitar aquilo que está dentro, que é o pecado que habita em nós. Por isso que temos que tratar, levar a cruz, matar esse velho homem, para que quando as tentações vierem de fora, não surta efeito, que é o pecado, ok? Então, o que é o pecado? O pecado é a natureza pecaminosa que herdamos de Adão. Todos nós temos essa natureza, seja crente ou não, todos nós temos essa natureza. Já nascemos com essa natureza. Porém, quando você nasce de novo através de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, adquirimos uma nova natureza, que é a natureza santa de Deus, ok? Então, aquilo que é do velho homem tem que ser tratado. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criação, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, essa verdade tem que ser uma verdade experimental na minha e na sua vida, mas Deus conta com a nossa cooperação, ok? Tem a parte que nos cabe, irmãos, através de atitudes, através de ações, através de nossos atos, amém? Nós vamos vivenciar aquilo que já foi feito por nós através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então nós vimos aqui nesse versículo 6 que existe o velho homem, o corpo do pecado e o pecado. Então o que venceu o pecado? A natureza pecaminosa. Ela age como um senhor dentro de nós, ok? Quer nos mandar, como acontecia antes de Cristo Jesus. Nós éramos conduzidos por esse pecado, essa natureza, não é verdade? E nós éramos dirigidos por ela, mas agora é diferente. O que venceu o velho homem? A nossa alma, né? Que é composta de mente, vontade e emoções, como nós já vimos. Que é como se fosse um mordomo. Sabe o que é um mordomo, né? Um serviçal. E o corpo do pecado é o nosso corpo. O que venceu é um fantoche. Então, o pecado, que é a natureza pecaminosa, quer agir como Senhor dentro da gente. Só que hoje nós temos um novo Senhor, graças a Deus.
O velho homem, a nossa alma, age como mordomo. E o corpo do pecado, que o nosso corpo é um fantoche. Sabe o que é um fantoche, né? Aquele bonequinho cheio de cordas, que é manipulado pelas pessoas para que os braços e as pernas se movimentem. Amém? Então escute só, mais uma vez, para que haja ministração no seu coração. Nós vimos que a morte do Senhor Jesus não foi somente uma morte substitutiva, ou seja, que ele morreu em nosso lugar. Mas quem morreu com o Senhor Jesus na cruz? Que é o altar do sacrifício no ato do tabernáculo na velha aliança. Quem morreu não foi a natureza pecaminosa. É isso que os irmãos quero que os irmãos entendam nesta noite. Mas sim o nosso velho homem. E o que venceu o nosso velho homem? A nossa alma. Amém? Nós vimos aqui nesse versículo, mais uma vez, para que haja ministração. Versículo 6 do capítulo 6 de Romanos. Creio que você está com a sua Bíblia aberta aí. Sabemos isso, que o nosso velho homem, quando eu falo velho homem, fala da nossa alma. E o que é a nossa alma? É a nossa mente, a vontade e as emoções. Ok? Foi com ele, ou seja, a morte participante, crucificado. Mas qual é o resultado de morrer com o Senhor? É uma pergunta. E qual é o alvo? Sabemos de Romanos 6,6 que o resultado é que o corpo do pecado seja destruído. Que o resultado é que o corpo do pecado seja destruído. E o alvo é que não mais sejamos escravos do pecado. Ok? Então houve um propósito de Jesus levar com ele o velho homem. Podemos ver isso aqui claramente nesse versículo. Sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Qual é o propósito? Para que o corpo do pecado, que é o nosso corpo, seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Como nós falamos na ministração passada, que a morte do Senhor teve esse duplo propósito. Quando ele morreu por nós, ele nos livrou do castigo do fogo eterno, onde todos nós estávamos destinados, porque o salário do pecado é a morte, diz a palavra em Romanos 3, versículo 23. Ok? Mas também ele morreu conosco para nos livrar do poder do pecado. Por quê? Porque mesmo sendo filho de Deus, nascido de novo, nós iríamos continuar vivendo neste mundo, onde ele falou que esse mundo jaz do maligno. As tentações estão aí, o tentador está aí para levar principalmente o povo de Deus ao pecado, porque ele é conhecedor da palavra. Ele sabe que uma vez que nós pecamos, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Nós morremos espiritualmente, como aconteceu lá com Adão, no Jardim do Éden, e morte espiritual é comunhão quebrada com Deus. Desta forma, a nossa comunhão com o Senhor, que foi refeita por Cristo, vai ser desfeita, mais uma vez, porque o pecado entrou em cena, porque cedemos à tentação. Vamos ficar sem comunhão com Deus nessa terra, e também naquele grande dia vamos nos reprovar para ter uma comunhão eterna com o Pai na eternidade. Deu para entender? Então, amados, o objetivo é esse. Ele levou o velho homem com ele na cruz para que o corpo do pecado seja desfeito, para não se vermos mais ao pecado. Então, mais uma vez, mas qual é o resultado de morrermos com o Senhor? Qual é o alvo? Sabemos de Romanos 6,6 que o resultado é que o corpo do pecado seja destruído. E o alvo é que não mais sirvamos ao escravo, sejamos mais escravos do pecado. O pecado, que é essa natureza pecaminosa, não tem autoridade e poder para assumir a responsabilidade sobre o corpo do pecado. Entendeu? Preciso que você entenda isso. Quando nós falamos do pecado que habita em nós, como disse Paulo, que fala da natureza pecaminosa, não tem autoridade e poder para assumir a responsabilidade sobre o corpo do pecado. Porque o corpo do pecado, irmãos, como nós falamos, é só um fantoche. Ou seja, um fantoche, ele só se movimenta quando tem alguém controlando ele. Assim é o nosso corpo. Você está entendendo? Obedece quem está no comando. Simplesmente. Se quem está no comando é o pecado, ele vai nos conduzir ao pecado. Se quem está no comando é o novo homem Cristo Jesus, vai nos conduzir a fazermos as coisas que agradam a Deus. Deu para entender? Amém? Então vamos lá, continuando. O pecado, a natureza pecaminosa, não tem autoridade e poder para assumir a responsabilidade sobre o corpo do pecado ou de conduzi-lo à prática do pecado. O pecado,
que é a natureza pecaminosa que todos nós temos, dirige o velho homem, que é a nossa alma. Entendeu? Quando o velho homem, que é a nossa alma, consente, e quando é que o velho homem, a nossa alma consente? Quando nós, aí entra nossas vidas, a parte que nos cabe, não tratamos, como nós aprendemos, alinhando com a vontade de Deus nos nossos pensamentos, na nossa vontade e nossas emoções. Ok? O corpo torna-se um fantoche. Desse modo, enquanto o nosso velho homem, a alma, estiver vivo, ele permanece no meio. O corpo está do lado de fora e o pecado, a natureza pecaminosa, do lado de dentro. Então, qual é o resultado de tudo isso? Qual é o resultado de crucificar o velho homem? O resultado é que o corpo do pecado fosse destruído. Então, o pecado, a natureza pecaminosa, tenta energizar o velho homem. A natureza pecaminosa não tem autoridade e poder sobre o corpo. Ele precisa da cooperação do velho homem, que é a nossa alma. Entenda isso em nome do Senhor Jesus. Então, se você entender isso, você vai cooperar com o Espírito Santo para que esta alma, que é o nosso homem exterior, seja tratado, seja levado à cruz, seja morto. Isso diariamente. Porque o pecado, ele quer usar o corpo, mas precisa do velho homem. O corpo, meu irmão, está ali. Quem estiver no comando, ele obedece. Você está entendendo? Então, como nós vimos aqui, qual é o resultado de tudo isso? Qual é o resultado de crucificar o velho homem? O resultado é que o corpo do pecado fosse destruído. Mais uma vez no versículo 6, diz o quê? Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, na minha versão diz desfeito, outras versões diz destruído, para que não sirvamos mais ao pecado. Essa palavra desfeito ou destruído no original grego está escrito desempregado de suas funções. Entendeu? Tem a imagem agora de um empregado, de um trabalhador. Ele está empregado numa fábrica, numa loja, seja onde for. Enquanto ele está empregado, ele está ali, todo dia ele vai trabalhar, Chega na fábrica lá, ele bate o seu cartão e começa a trabalhar dentro do setor que ele trabalha. Mas chega um momento que ele é desempregado. Chamam ele lá no RH, E ali ele recebe o aviso: olha, a partir de hoje você não é mais funcionário dessa loja ou dessa fábrica, seja onde for. Então, quando ele recebe aquele aviso, ele passou a ser agora o que? Um desempregado. E quando ele passa a ser um desempregado, ele não funciona mais, ele não trabalha mais. Ele só estava trabalhando, funcionando, porque ele estava o quê? Empregado. Mas uma vez que ele é desempregado, pronto, ele vai para casa e fica lá inerte, porque ele foi desempregado. Entenderam? Então esse é o resultado, o propósito, para que o corpo do pecado seja desempregado. Ok? E não sirvamos mais ao pecado. Antes o corpo servia ao pecado, que é a natureza pecaminosa dentro da gente. Por quê? Porque a natureza nos dominava. Era como um senhor dentro da gente. Então o corpo obedecia. Entende? Se é matar, se é esfaquear, quer atirar em outro, se é pecar, você está entendendo? Mas uma vez que ele é desempregado, e quando é que ele vai ser desempregado? Quando o velho homem é tratado na cruz do Calvário. O que é o velho homem? O homem exterior, a nossa alma. E como tratar com ele? Quando nós mudamos a nossa mente, alinhamos com a mente de Deus, quando entendemos que não é mais a nossa vontade, a vontade daquele que é Senhor sobre a nossa vida, o Senhor Jesus, e quando nós buscamos um equilíbrio em nossas emoções, nós estamos tratando com o velho homem desta forma. O pecado não vai poder usar o velho homem, porque o alvo dele é o corpo. O corpo vai ser desempregado, suas funções. Aí agora ele vai obedecer aquele que vai ser Senhor, que é a natureza espiritual, o novo homem Cristo Jesus. Deu para entender, amados? Então, queridos, fique com esta palavra em seu coração. Ok? Porque Deus tem um duplo propósito com isso. Primeiro, é nos encontrar aprovados para o seu retorno que está próximo.
porque aí ele vem buscar a sua igreja, como nós já aprendemos na palavra, sem manchas, sem marcas, sem rugas. Ele vem buscar os seus filhos, e a Bíblia diz que os filhos não são da carne, mas são os filhos espirituais. Há um filho de Deus dentro de cada um de nós, que precisamos externar, precisamos manifestar, para que a obra do Senhor seja dada continuidade enquanto esse dia não chegar. Então, duplo propósito. Primeiro é num dia nos encontrar aprovado, enquanto esse dia não chegar, aqui na terra, sermos testemunhas vivas, poderosas, liberando a vida e a graça de Deus para alcançar outras pessoas, sendo verdadeiras luz do mundo e sal da terra. Amém, irmãos? Então, amados, entenda isso nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero encerrar esse estudo lendo para vocês o que está lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que diz assim: Jesus é o nosso exemplo maior, ok? Que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ok, o que nós podemos ver aqui? Jesus, o nosso exemplo maior, ele estava no Santo dos Santos. Ele, por vontade própria, saiu do Santo dos Santos, se despojou da sua deidade, foi para o átrio e ali se ofereceu como sacrifício sobre o altar, que foi a cruz para ele. Amados, isso é muito profundo. Jesus veio para servir a humanidade. Em todo o tempo, em todo o seu ministério, ele só fez uma coisa: servir. Uma certa feita queriam exaltá-lo, os seus discípulos, quando os gregos o procuraram. Eles achavam que chegava a hora da exaltação dele, que era ser reconhecido mundialmente, ia para a Grécia, o berço do conhecimento, da filosofia, e lá ia pregar nos teatros, nos grandes lugares, nos púlpitos. Mas qual foi a decisão do Senhor? Foi lavar os pés dos discípulos. Amado, a semelhança do nosso Senhor, precisamos também sair do nosso trono como ele saiu. Nos despojar de tudo. Nós somos servos. Nós estamos aqui para servir. Não permita que esse velho homem estrague a obra de Deus na sua vida. Amém? Não permita que o diabo, o tentador, encontre espaço nas nossas vidas para bagunçar a obra de Deus. Se nós entendermos isso, vai acabar com toda a obra da carne. Tudo aquilo que é da carne, que é do inimigo, como facções, como divisões, como contendas, discórdia, tudo aquilo que desvincula os membros uns dos outros. E nós vamos viver, amém, a vontade do Senhor em nossas vidas, que é uma vida vinculada, um corpo sarado, expressando a glória de Deus, a imagem e a semelhança do Senhor, o caráter de Cristo. Vamos orar nesta hora. Feche seus olhos, abaixa sua cabeça. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos, Pai, te louvar e te agradecer por tudo que já foi feito por nós, através da pessoa do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Mas nós entendemos, meu Deus, que essa verdade, que é um fato, mas é uma verdade posicional, o Senhor quer que ela se transforme em uma verdade experimental nas nossas vidas. E para que isso aconteça, a parte que nos cabe, que é cooperarmos com o Senhor. Que através do entendimento que nos é chegado, Senhor, nós irmos à prática de tudo aquilo que aprendemos da parte do Senhor, para colhermos os resultados de nossas vidas, para o Teu louvor, a Tua honra e a Tua glória. É o que eu te peço, Espírito Santo, fala com mais profundidade ao coração dos meus amados irmãos. Que venhamos permitir sermos tratados, Senhor. Que venhamos tomar o exemplo do nosso maior exemplo, que foi Jesus Cristo. Que abriu mão da sua posição, saiu do seu trono, saiu do Santo dos Santos, veio ao átrio para ser sacrificado, porque Ele mesmo se entregou. A si mesmo Ele se humilhou, diz a palavra. Que venhamos tomar o exemplo do Senhor e permitir que o Senhor faça esta obra em nossas vidas, e não permitimos que o diabo estrague. Que este velho homem, Senhor, verdadeiramente seja tratado na cruz. Que o ego, Senhor, seja tratado, deixarmos de ser egocêntricos, para voltarmos a ser homens e mulheres espirituais, expressando
o Senhor, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor abençoe cada um dos amados irmãos que ouvem nesta noite. Que o Senhor fale poderosamente aos seus corações e que surta o efeito que o Senhor espera, que surta em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém, amados. Fica na paz, que Deus continue abençoando cada um de vós.